Oi, turma. Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, capítulo 2, o Visitante Especial. Havíamos sido informados anteriormente de que nossa comunidade receberia a visita de nobre entidade residente em outra dimensão, que viria a trazer-nos notícias preciosas a respeito do futuro programa de atividades que seriam realizadas proximamente na Terra, no qual nos encontrávamos inscritos, Oscar e nós. Esse nós eu ainda tenho para mim que é o Manuel. O dia transcorrera, portanto, assinalado por doces expectativas. À noite, no horário convencionado, enquanto os céus bordavam-se com os diamantes estrelares, dirigimos-nos, o amigo e nós, ao recinto dedicado às conferências especiais. Tratava-se de um edifício semicircular, cercado por jardins bem cuidados, nos quais se destacavam árvores frondosas e fontes luminosas, cujas águas bailavam no ar, ao som de deliciosas melodias, em área ampla no coração da colônia. A sala reservada para eventos dessa magnitude comportava 2.000 pessoas especialmente convidadas. Outras salas de menor porte havia, preparadas, porém, para encontros menores e especializados, devidamente equipadas de recursos tecnológicos que permitissem melhor apreensão dos conteúdos apresentados. A cúpula superior era composta por substância transparente que permitia ver-se o zimbório de veludo escuro da noite, com os seus pingentes de prata fulgurante. De todo lugar, no auditório elegante, tinha-se a perfeita visão, convidativa à reflexão, à viagem interior. Pairava no ambiente a psicosfera resultante das atividades que ali se realizavam com regular frequência. A pouco e pouco, discretamente ou em conversação gentil e tonalidade meiga, foram se repletando as poltronas confortáveis com os que chegavam enquanto se aguardava o acontecimento. Antes das 20 horas, conforme os relógios terrestres, a sala se encontrava repleta. O nosso governador-geral fizera-se presente acompanhado por outros membros responsáveis pela nossa comunidade, demonstrando o alto significado daquela ocorrência. Recebêramos vagas informações a respeito do nobre Órion, que viria da constelação de Touro, particularmente de uma das Pleiades. Eu não sei falar isso não. Pleiades. A fim de apresentar-nos considerações relevantes a respeito do momentoso projeto sobre reencarnações em massa, conforme vinha acontecendo no amado planeta desde a segunda metade do século passado, e ora se intensificaria. A mesa em destaque à frente do auditório repousava sobre um estrado que a colocava em posição que permitia perfeita visão por todos os presentes. Antes de serem convidados os membros que a constituiriam, o grupo coral infantil apresentou-se cantando o Miserere, que se refere ao Salmo 51, também chamado da Penitência, composto por Gregório Alegre, numa adaptação de Mozart no século XVIII, que muito jovem ainda ao ouvi-lo por primeira vez, memorizou e adaptou com ligeiras alterações. A bela música se inicia com uma súplica: Senhor, tende misericórdia de mim, e prossegue comovedora, caracterizada pelo arrependimento dos erros praticados e rica de certezas do divino amor. As emoções tomaram-nos a todos, enquanto as vozes angélicas rogavam compaixão para as nossas imperfeições, e nós as acompanhávamos em estado oracional. Quando se deu o silêncio profundo, o mestre de cerimônias convocou o administrador e mais alguns dirigentes valorosos para que completassem a mesa diretora. A seguir solicitou ao espírito Ivon Costa, abnegado divulgador do espiritismo durante a primeira metade do século passado no Brasil, que proferisse a prece inicial. Observei que num dos lados da mesa, à distância regular, duas entidades femininas com longas vestes vaporosas e alvinitentes sentaram-se ao lado de um tubo formado por tênue claridade que descia do teto.
O amigo citado, visivelmente inspirado com uma voz melodiosa, como uma flauta habilmente tocada, pôs-se em prece que acompanhamos em silêncio. Jesus, benfeitor nosso. Enquanto o planeta amado estertora no seu processo de aprimoramento evolutivo, padecendo rudes provas e expiações, arrebatando os seus habitantes em direção a sofrimentos inenarráveis, aqueles que aqui estamos reunidos e te amamos, suplicamos misericórdia em face da inferioridade moral que predomina em a nossa natureza espiritual. Desde há milênios que a todos nos convocas para a construção do reino espiritual nas mentes e nos corações, sem que hajamos atendido corretamente ao teu chamado. Nas culturas e civilizações antigas, desde o período dos sumérios, alguns de nós demos conta do alto significado da existência terrestre, deixando-nos, porém, anestesiar pelos vapores da matéria enganosa. Mais tarde, na Pérsia e em Nínive, tomamos conhecimento da verdade e dos seus mistérios, para logo os abandonarmos, seguindo as turbas guerreiras de Dário ou de Salmanazar, conquistando terras e disseminando a morte. A nossa foi, então, a sementeira de sangue, de orfandade, de viuvez, de ódio, e a colheita foram as dores acerbas em seu nome na Babilônia e no Egito, que nos fascinaram com os seus templos faustosos, arrastando-nos depois para as derrotas sangrentas com as tiages e o assassinato de Akhenaton. Transitamos pelos montes do Tibete e as planuras da Índia, repetindo as lições do Mahabharata que nos emocionavam, sem conseguíssemos alterar a belicosidade infeliz que nos assinalava. A China, veneranda com Foi e os seus filósofos, ensinou-nos a sabedoria, entretanto não nos arrefeceu a sede alucinada de poder sobre a Mandichúria e os povos vizinhos, que também a destroçaram várias vezes com seus carros de destruição. Atravessamos o deserto com Moisés, como o faríamos depois com Esdra, por nobreza de Ciro para reconstruir o templo e reerguer Jerusalém, e atacamos os filisteus e outros povos, semeando terror, malsinando, destruindo. Atenas encantou-nos desde os dias de Anaxágoras, depois com as lições de Sócrates, não impedindo, porém, que nos entregássemos em Esparta a hediondez e as lutas incessantes. Acompanhamos Cipião e o africano, como fizéramos com Alexandre Magno, o macedônio e Aníbal, o cartaginês, embora conhecedores da filosofia em torno da imortalidade e da interferência dos deuses em nossas vidas. E contigo, após ouvir-te as lições de incomparável beleza, abandonamos a fidelidade e convertemos a tua doutrina em poder de mentira, luxúria, hipocrisia e desventura. Assim, atravessamos a noite medieval advertidos por mártires e santos, apegados à infâmia e ao horror. Morremos e renascemos vezes sem conto, despertando realmente para a vida e abundância quando as claridades do Espiritismo nos arrancaram da densa treva interior, da ignorância e do abismo da loucura egotista. Deve ser egoísta mesmo. Houve uma pausa comovida. Todos respirávamos ao ritmo da narração evocativa profunda e grave. Logo depois prosseguiu com o mesmo timbre de voz e a mesma emoção. Mais de uma vez a tua misericórdia sacudiu a barca planetária, qual ocorreu há pouco através do tsunami, demonstrando a fraqueza dos engenhos humanos e suas parcas possibilidades de conhecer os desígnios de Deus a fim de a todos despertar-nos em definitivo. Novamente solicitaste o apoio de outros espíritos para a grande transição que logo mais terá lugar no mundo físico. Permita-nos agora que o embaixador de outra esfera que estamos aguardando possa trazer-nos a tua bênção
em nome do amor universal, a fim de que realmente conscientes consigamos servir-te com discernimento e abnegação. Aqui estamos genuflexos e expectantes a teu serviço, de coração e mente aberto à verdade. Misericórdia, Senhor. Nossa Senhora. Se eu tivesse nessa reunião, eu estava em pranto, gente. Não sei se vocês conseguiram entender, apesar dos engasgos, que tem alguns nomes difíceis, né? Mas chamou na responsabilidade, viu? Quando silenciou, completara-se a materialização do visitante especial no tubo de luz, graças à contribuição das médiuns que lhe ofereceram a substância própria para o acontecimento. Era de estatura um pouco mais alta do que o terrícola padrão. Os olhos pareciam duas estrelas fulgurantes no céu da face gentil. Os movimentos corporais faziam-se harmônicos quando saiu do lugar onde se condensara, seguindo o mestre de cerimônias que o conduziu a um assento especial e com destaque sobre a plataforma. Um perfume suave e doce tomou conta do imenso auditório, e todos nos concentramos, fixando o venerável convidado. Novamente o coral infantil enterneceu-nos com o seu sublime canto. Bom, vamos lá. Eu não quero ficar com o olho cheio d'água e o nariz vermelho, não, mas eu vou forçar a barra para não ficar emocionada ao falar dessas coisas. Vejam bem, todos os livros espíritas, ou pelo menos grande parte deles, falam desses encontros no plano espiritual, onde as pessoas aqui encarnadas viram lá, né? Voltam para a pátria espiritual sem a sua carne, voltam despidos. Não adianta chegar lá e querer dizer que é bom, que é caridoso. Não adianta querer chegar lá e eu quero um cantinho para mim, eu tenho riqueza, eu tenho diploma. Lá não tem boi não, gente. Lá é quem a gente é. E nós vamos nos agrupar com espíritos que são semelhantes a nós. Aqui existe a necessidade de estarmos agrupados com semelhantes e com diferentes. Porque aqui nós estamos em prova e expiação. Aqui nós estamos vivendo experiências, testes, provas. E nós temos que passar. Nós temos missões, nós temos dívidas. Então aqui existe essa mistura toda. Mas no plano espiritual não tem mistura, não. Então quando alguém desencarna, seja quem for, da minha família, seja de quem for, eu sempre falo assim, até breve. Porque o amor verdadeiro, ele não dissolve, ele não se separa. E a prova está aqui, ó. Todas as leituras, ou quase todas elas, existem as reuniões de familiares, existem as reuniões com algum fim, algum objetivo semelhante, onde espíritos semelhantes se reencontram. Então, assim, aqueles que são meus amigos, aqueles que são meus queridos, eu não vou me separar. Eu tenho tanta fé nisso como 2 e 2 são 4. Eu tenho certeza que o dia que eu partir, vai ser difícil falar, o dia que eu partir eu tenho certeza que longe deles eu não fico. Porque nunca me deixaram sozinha aqui na Terra, com tanta dificuldade que a gente tem, com tantas atividades que nós temos para fazer, aquela coisa de falar correria do dia a dia, mas meus amigos estão sempre comigo. Meus familiares, as pessoas que gostam de mim e que eu gosto demais. Essas pessoas não me abandonam, essas pessoas estão sempre junto. Aqui, com tanta dificuldade. Aí eu fico imaginando, no plano espiritual que já não tem tanta dificuldade, que são unidos, aqueles que realmente têm afinidade, que são queridos uns dos outros. Meu Deus, que felicidade vai ser quando a gente puder reencontrar daquele lado de lá, né? Então, assim, como existem esses reencontros no plano espiritual e a morte não existe, né? É um acalento para o nosso coração. A gente vê que existem reuniões que são direcionadas. Então vejam bem, o Oscar e outros espíritos, por isso que ele fala, e outros nós, né? Nós outros, eles estavam em uma missão, a missão de ir lá socorrer o pessoal que sofreu o tsunami em 2004.
né? Que agora a gente já sabe que é 2004, que eu fui lá pesquisar. Aqui não estava escrito. Então, assim, eles precisam ir lá. Mas antes de chegar a essa missão, não é só falar assim, ó, vai lá, se vira, né? Eles têm que se preparar. Então, precisam de encontros, precisam harmonizar as equipes, precisam ouvir os esclarecimentos, ouvir as instruções. É como o soldado quando vai para a guerra, né? Ou quando vai para uma operação policial, né? Uma operação de segurança. Existe a preleção, que é aquele momento que quem coordena aquele trabalho vai direcionar os demais para que o trabalho seja bem sucedido e harmonioso, né? No plano espiritual não é diferente. Mas, ao contrário das reuniões de quartel que eu já tive a oportunidade de participar, de ver alguns comandantes dando uns berros, né? Eu acho engraçado, mas quem passa na pele não é não. No plano espiritual não existe berro, existe um padrão vibratório bom, equilibrado. Se fala baixo, eu ia me lascar lá, porque o meu tom é alto. Por mais que eu queira falar baixo, o meu tom é alto. Eu não poderia participar de uma reunião dessa falando, eu tinha que ficar caladinha ali só ouvindo. Então, numa preleção dessa no plano espiritual, existe toda uma harmonização do local, por isso que colocam corais, colocam músicas de fundo. Pensa que vai colocar meu rock lá, mas de jeito nenhum, isso aí eu vou sentir falta. Não vai ter rock no plano espiritual para mim. O que vai ter lá vão ser músicas, né, suave, tranquila. E eles utilizam as crianças no plano espiritual, porque quando a gente desencarna, tá lá do outro lado, a gente pode escolher que corpo material ali, materializado a gente quer, né? O nosso perispírito, ele pode se moldar da forma que a gente desejar. Então, a Patrícia, vamos supor, né, que na outra encarnação era um loiro alto de olhos azuis e quando desencarna agora como Patrícia, ela quer chegar no plano espiritual não como essa Patrícia feia aqui, mas eu quero voltar para o plano espiritual como aquele loiro alto de olhos azuis que foi da última encarnação. Eu posso fazer isso? Se eu tiver a liberação do plano espiritual, eu posso. Então, existem no plano espiritual os espíritos milenares, porém, eles podem estar configurados, né, materializados em forma de crianças. Isso pode acontecer, porque vocês vão achar estranho, né? Por que que lá no plano espiritual tem criança, né? Ela vai ter a mesma ingenuidade daqui, a mesma falta de compreensão como aqui? Claro que não, o plano espiritual é outra coisa, lá é transparente, tudo é transparente, como eu falei no início, né? Lá no plano espiritual não adianta você querer se fazer de santo, lá não adianta você chegar lá com a vozinha mansa e ficar falando assim, eu errei, você errou, mas é o meu jeito. Não, lá não tem isso não, né? Lá no plano espiritual, o que você é mesmo e não tem choro nem vela não. Então, para participar de uma reunião como essa, para poder participar de uma ação como essa, uma operação como essa, o espírito já tem que estar um pouco elevado. Inclusive essas crianças que ali estavam cantando no coral, harmonizando aquele ambiente, porque vocês pensam que não, mas a harmonização do ambiente é hiper importante. Eu já fiz parte de sustentação em grupo mediúnico. Aí eu falava para o dirigente, falava, nossa, mas eu acho que eu estou aqui tão inútil, não estou fazendo nada, só estou aqui, Ave Maria, Pai Nosso, Senhor, cuidado com esse, cuidado com aquele, olha aquela mulher, olha aquele homem, Senhor, olha por todo mundo, e a gente fica ali orando, né? A sustentação é oração, mas eu me sentia inútil, porque eu não via, eu gosto de ver as coisas acontecer, e eu não via nada daquilo que eu estava fazendo, né? Aí esse senhor foi lá com uma luva de pelica e pá, na Patrícia. Como não? Como você não está fazendo nada? Se você não tivesse junto com as outras pessoas em oração, você já imaginou a bagunça que ia ser para receber esses espíritos que ainda vêm mais animalizado, mais revoltado, mais violento? São justamente as orações que fazem com que eles dêem uma comunicação mais branda, mais tranquila, que vai tranquilizando aquele ser que está todo revoltado. Aí eu falei, nossa, eu faço isso? Eu nem sabia. Ah, que legal, né? Aí eu fico imaginando lá no plano espiritual, o canto, a música, coral, o falar de alguém, a oração de alguém, o poder que isso tem. Porque se aqui dentro da carne tem poder, imagina fora da carne, que aí sim são espíritos realmente puros, são espíritos melhores.
E pensa que lá no umbral ou qualquer outro vale do suicídio, ou qualquer outro lugar onde existem espíritos mais atrasados, a oração não é escutada, não é atendida, é justamente ela, aquela oraçãozinha que a gente se recusa a fazer por preguiça, na hora que acorda, na hora que dorme, é justamente essa oração que salva vidas lá no plano espiritual, quando o espírito está num local que não é bom, rodeado de outros espíritos violentos, espíritos que sugam a energia dos demais, que são vampiros, que gostam de vampirizar, que gostam de judiar, que gostam da maldade, que se comprazem, né? Sentem a alegria de ver a maldade. É justamente a oração, aquela que a gente tem preguicinha de fazer antes de dormir, na hora que acorda, na hora que consegue uma vitória, na hora que é derrotado e entende que aquela derrota é para o nosso bem, porque é um ensinamento, é alguma coisa que a gente precisava aprender. Aquela oraçãozinha besta, um simples Pai Nosso, ou então Senhor, cuida de mim, isso já é uma prece. É essa que salva vidas. E eu nem imaginava isso. É com o tempo que a gente vai amadurecendo e vai percebendo que isso é muito, mas muito importante. Eu sempre quis fazer o Pai Nosso em sala de aula. Foram mais de 32 anos antes de iniciar as minhas aulas fazendo Pai Nosso. A não ser no ensino médio e Fundamental 2, que era mais difícil. Até porque era aquele agito todo de quando a gente troca de aula, tem professor que libera aluno para banheiro, aí eu tinha que esperar aluno voltar de banheiro. Então, assim, depois a gente vai conduzindo de uma forma que não quer que isso aconteça, mas ensino Fundamental 2 e médio é mais complicado. Mas o ensino Fundamental 1, os 23 anos que eu fiquei dentro da mesma unidade escolar, eu tinha 2 salas de aulas, pois sempre teve Pai Nosso antes de iniciar a aula. Eu fazia o Pai Nosso, terminava e fazia o hino nacional. Primeiro amor a Deus, depois amor à minha pátria. Eu sirvo a minha pátria, é ela que me dá sustentação para ser quem eu sou. Eu tenho todo o orgulho do mundo de falar, sou brasileira, porque eu nasci no Brasil. Não tem essa de aprender inglês, não. Se eu tiver que aprender inglês, é porque eu vou precisar usar ele para alguma coisa. Mas tem muita gente que vai para uma escola de inglês sem nem saber falar o português. Olha só, uma professora de mais de 32 anos, olha a dificuldade que eu tenho para ler, para entender. Tem palavras que eu desconheço totalmente. Então, se a gente não conhece nem a língua portuguesa, por que esse interesse tanto em entender o que acontece lá fora? Tem gente que fica tão feliz, eu fui para Portugal, eu fui para Itália, o meu sonho é morar em Madrid. Para! Isso daí, para mim, desculpa. Aí é a Patrícia, não é espiritismo, não. Aí é a Patrícia, para. Para mim, isso daí é uma arrogância, é uma vaidade, é algo assim que a pessoa tem de soberbo dentro dela. Porque onde nós nascemos é o lugar mais importante do mundo. Agora, querer conhecer, a gente está aí para isso mesmo. Tem que conhecer, tem que aprender, tem que crescer, evoluir, tudo bem. Mas amor mesmo, a gente tem que ter por onde nós nascemos. Eu não nasci em Itaquaquecetuba, eu não gosto de Itaquaquecetuba por N fatores que eu não preciso falar aqui agora. Mas se eu tivesse nascido aqui, eu ia puxar a sardinha dessa cidade até não querer mais. Porque é o lugar que Deus me colocou. É isso. Né? Eu acho que a gente tem que ter esse patriotismo, a gente tem que ter esse amor. Amor. Eu tenho um verdadeiro amor pela minha bandeira. Quando eu olho para ela pendurada por aí afora, eu choro. Pode me chamar de chorona? Pode. Se eu ver a bandeira nacional pendurada por aí afora, aqui Itaquá, vira e mexe, tem uma bandeira do Rotary lá que eu vejo rasgada lá bem na entrada da cidade ali. Aí eu fico doida com aquilo. Já que é para ficar responsável pela bandeira, faça o negócio ficar direito, bonito. Hoje eu passei lá, ela tá bonitona. Mas passei muito mesmo lá, a bicha toda rasgada, toda lascada. Se você vai cuidar, então cuide direito. É bandeira nossa, é importante demais. E o povo tem que entender isso, que primeiro é Deus, sim. Deus é o nosso Criador. E aonde Ele nos colocou, a gente tem que amar, a gente tem que ser apaixonado por aquele lugar, a gente tem que cuidar daquele lugar. Então, na sala de aula, eu fazia a minha prece todos os dias, nas 2 salas de aula. Saía uma turma e entrava outra, eu rezava de novo. Aquele Pai Nosso era fundamental, porque a molecada vinha tudo... Quando eu fazia o Pai Nosso, ficava tudo calminho. Aí botava para cantar hino nacional, todo mundo em pé. Pronto, disciplina. Primeiro, amor. Primeiro, equilíbrio. Depois, disciplina. Amor à minha pátria. Amor àquele país que me acolheu. Então, eu falo língua portuguesa. Muito mal falado, mas eu falo.
Eu não preciso de outra língua. Aí algumas pessoas falam, pô, é ignorante. Cada um, é a minha opinião. Agora, se eu tiver que estudar fora, se eu tiver que trabalhar numa empresa que fala inglês, eu sou obrigada a aprender isso daí. Mas tem gente que mal sabe o português. Ai, eu já falo fluente o inglês. Ah, pelo amor de Deus, tenha paciência. Eu falo, eu não sei ler direito, mesmo sendo professora há tantos anos. Tem muita palavra que eu desconheço. Então, enquanto eu não conhecer a língua portuguesa, não me interessam outras línguas. Desculpa. Essa é a Patrícia. Não é o espiritismo, tá, gente? Bom, enfim. A gente vai notar aqui nesse texto, não vou precisar fazer pesquisa porque deu para entender. Nesse texto aqui existem reuniões, que é a tal da preleção que existe na área da segurança, também existe no plano espiritual. São reuniões que são balsamizadas com músicas, com um ambiente tranquilo, harmonioso, para que todos possam entender o palestrante. E aqui vai chegar um palestrante que, segundo a leitura, ele é de alto grau, né? Então eu volto lá, ó, receberamos vagas informações a respeito do nobre Órion, que viria da constelação de Touro, particularmente de uma das Pleiades, a fim de apresentar-nos considerações relevantes a respeito do momentoso projeto sobre reencarnações em massa, conforme vinha acontecendo no amado planeta desde a segunda metade do século passado, e ora se intensificaria. Então, essa partezinha do texto aqui é o que a gente vai gravar. É o que a gente vai gravar para o próximo capítulo, tá? Vai ter essa reunião, essa pessoa tá vindo da constelação de Touro, esse espírito, né? Nobre Órion. Esse Órion deve ser o nome da pessoa. Desculpa, mas até lá eu ainda vou entender, tá? E ele vai vir para falar sobre essas condições do desencarne coletivo, a reencarnação coletiva, e a gente vai estar dando continuidade amanhã. Mas eu achei muito bacana, porque essas reuniões aqui na Terra já acontecem, né? Para harmonizar um trabalho da Polícia Militar, eu vejo assim os comandantes chamando todo mundo e vem cá, porque vai ser assim, assim, assado. Só que tem aquele jeitão deles, né? Já no plano espiritual é uma coisinha mais branda, tranquila. Já não é nos gritos. Mas é legal. Lá também tem, então, essas reuniões, pessoas que se amam estão juntas, pessoas que têm afinidade se mantêm juntas para fazer alguns projetos juntos, para poder ter algumas missões juntas, e eles se agrupam de acordo com a sua afinidade, a sua moral, o seu desenvolvimento espiritual, né? Então é muito importante. Você quer estar do lado de uma pessoa? Você quer ter certeza que você vai ficar com ela lá no plano espiritual? Ela tem que caminhar junto com você. Se estiverem muito diferentes na parte de conhecimento, de desenvolvimento, não vão ficar juntas, né? Então, a gente sabe que aqui nós precisamos das diferenças, mas lá no plano espiritual as equipes são unidas por afinidade. E essas afinidades geram equipes que vão socorrer do mesmo jeito que elas também foram socorridas. E a gente vai estar vendo esse socorro em massa, como que é feito. E depois, apesar das desencarnações coletivas, a gente também vai estar vendo essa reencarnação, como que vai ser feito para esses espíritos que desencarnaram. Beijo aí, turma. Falei demais dessa vez.